Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Juízes capítulo 6, versos 11 em diante. Preste atenção na leitura. Diz assim a palavra: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, queremos ouvir somente a Tua voz. Fala o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos ter a certeza de que é o Senhor quem está falando. Dá-nos força, dá-nos vigor, dá-nos visão, Senhor, para sairmos das batalhas que enfrentamos, temos enfrentado, ou estamos enfrentando e enfrentaremos, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus sempre foi um povo perseguido. Então, se você pensa em ser um cristão, aceitar a Jesus, ou se você pensa que já aceitou Jesus e com isso suas lutas cessarão, não. Em muitos casos elas começam imediatamente após você aceitar a Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse só as lutas nos atingirem, os problemas nos atingirem, e nós tivéssemos que resolver com as nossas próprias forças, aí seria muito desagradável, desanimador. Porque todos nós sabemos que nós não temos forças para algumas situações, nós não temos forças para enfrentar alguns embates. Mas em tudo, a palavra de Deus nos mostra, de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, a presença de Deus, as promessas de Deus, Ele dizendo que sempre está conosco, e Ele sempre nos deu a vitória. Enquanto eu estiver trazendo essa palavra, enquanto o Espírito Santo estiver desenvolvendo em nós, falando contigo também, eu sugiro que você comece a rememorar as grandes lutas que você já enfrentou, aquelas que talvez nem você mesmo acreditava que iria sair delas, aquelas que você não acreditava que iria sair delas. Uma ou outra talvez te abateu mais, mas você está aqui. Então essa palavra não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra, é de ânimo também, não é uma palavra de efeito positivo, não é uma palavra para você sair daqui pulando de alegria, mas você também pode sair pulando de alegria, mas é uma palavra para te mostrar os caminhos que Deus usa para nos tirar
de situações que nós não temos competência de sair. Mas existem algumas situações que nós podemos fazer, nós fazemos, e é muito importante que o Senhor veja em nós a nossa iniciativa, a nossa proatividade. É muito importante, Deus gosta de ver isso. Você observa que quando Deus vem falar através do anjo, vem falar com Gideão, ele estava já tomando uma providência. Ele não estava abatido, estava triste, estava cansado, estava temeroso até, mas ele estava fazendo alguma coisa. O que ele estava dizendo? Ele pegou todo o trigo, que ele tinha que esconder, porque os midianitas viriam roubar, viriam destruir, viriam levar, e ele estava fazendo, trabalhando de uma forma que ele escondesse, que ele ocultasse do inimigo. Sabe, amados, a primeira coisa que nós temos que tomar providência na nossa vida é que às vezes vem uma luta sobre nós e nós começamos a falar para todo mundo da luta, nós começamos a entregar os pontos e a última pessoa com quem nós vamos conversar é com Deus. Já repararam isso? Isso é do ser humano. É do ser humano. Então, se nós não vigiarmos, a gente entrega os pontos, a gente entrega a rapadura, como diz lá em Minas. Entregou a rapadura. Ainda não descobri por que entregar a rapadura é uma coisa. Rapadura deve ser porque o mineiro gosta muito de rapadura, ele entregou a rapadura. Queridos, é de uma importância muito grande nós crermos que há uma saída. Às vezes nós começamos a buscar uma saída e nem sempre a vemos, a enxergamos. Às vezes até pensamos, eu vou fazer porque a Bíblia diz para fazer, mas eu não estou enxergando. Mas é importante que nós sejamos proativos na fé, que nós façamos alguma coisa. E Deus viu isso. O anjo, quando viu que Gideão estava malhando, estava guardando, estava no lugar que não era para ter trigo, no lugar das uvas, então, o que ele fez? O anjo, ele vai e começa a animar, a dar mais força a Gideão. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre essas estratégias de Deus. Obviamente, irmãos, eu não estou dizendo aqui que essas são as estratégias, essas são algumas das estratégias. Nunca tente entender as estratégias de Deus, quantas são, quais serão, porque a cada dia Ele nos surpreende. Basta você ter um relacionamento com Ele, que Ele entorta os entendimentos das pessoas, principalmente aqueles que são contra Ele. E as táticas de Deus com Gideão são táticas que, quando a gente conhece essa história, lê essa história, e cada dia que lê, fica mais impressionado. Por que Deus toma algumas atitudes que nós não tomaríamos? Será que é para nos envergonhar, dizer que nós não sabemos? Não. Mas, principalmente, preste atenção no que eu vou dizer. Deus toma algumas atitudes, e às vezes loucas. Deus toma algumas atitudes e ações, Ele promove algumas ações para confundir a cabeça do inimigo. Ele tira uma solução que o inimigo não imagina que ele vai tirar. Muitas vezes nós também não sabemos, mas a diferença é que nós precisamos obedecê-lo. Quando ele diz, faz desse jeito, faça desse jeito. Mas se você prestar atenção na história do povo, desde que sai do Egito, as guerras, as soluções que Deus prepara, comece a pensar. Antes você precisa lembrar quem é Deus. Deus é aquele que com um sopro Ele destrói tudo. Amém ou não amém? Com uma palavra Ele faz ter, com uma palavra Ele faz desaparecer. Esse Deus é o Deus que troveja, é o Deus que fala e precisa acontecer, é o Deus que domina sobre todas as ações, sobre tudo. Imagine você sendo esse Deus. Quando o povo sai do Egito, acampa perto do mar,
e olha aquele mar, fica ali contemplando. Daqui a pouco eles percebem que o inimigo vem com a sua cavalaria, seu exército, e eles têm o mar à frente, tem os inimigos atrás. O que você faria se você fosse Deus? Eu sei o que eu faria. Minutinho. Pronto. Eles não morreram no mar? Mas morriam no deserto. Não há diferença para Deus nenhuma. Amém ou não amém? Mas Deus disse assim: eu vou mostrar quem eu sou. Não só para o meu povo, mas para que o inimigo me respeite, tema. E é esse o problema, essa é uma estratégia que Deus sempre coloca quando nós estamos em meio a uma luta. Ele envergonha, se é que o inimigo tem vergonha, né? Ele envergonha o inimigo. Então Deus abre o mar. Essa era a última hipótese. Nem Moisés imaginava isso. Há outras situações. Estamos com sede. Obviamente, tudo isso tem um simbolismo em Jesus. Mas vamos lá. Estamos com sede. Não vejo, eu vejo areia, vejo algumas rochas, vejo o céu. E o Senhor fala para Moisés: fala para o povo clamar. Vamos clamar aqui, clame ali. Faça isso, faça aquilo. Bata na pedra a primeira vez, depois clame. Água jorrando da pedra. Que coisa tremenda, irmãos. Se eu sou Deus, eu que criei as pessoas, então o que eu vou fazer? Durante o tempo que nós não acharmos água, vocês não terão sede. Eu sou Deus que mato a sede. Sem você precisar de beber água, vocês não beberão água. Mas Deus quer mostrar que Ele do nada, Ele tira tudo. E agora aqui com Gideão. Gideão, eu não vou ler toda a passagem, a história dele continua pelo capítulo 8, pelo capítulo 7, digo, e ele vai indo, e é uma história linda demais, mas eu só vou fazer menção a alguns pontos, para que você entenda o sentido, o propósito, o objetivo desta mensagem hoje. Hoje nós estamos encerrando os 2 meses de oração e clamor pelas famílias. Esse mês de junho foi um mês que muitas famílias foram atacadas por diversas situações, enfermidades. A minha família foi, outros foram. Isso não significa que nós perdemos, mas ao contrário, significa para mostrar a mão de Deus. Deus não pode mostrar a você que Ele é poderoso se não tiver uma luta para Ele fazer você vencer. Deus não pode te dar fé se você não precisar de tomar posse de alguma coisa que você não consegue tomar. Deus não vai te dar esperança se você já entregou os pontos e nem sabe o que pode acontecer na sua vida ou não, e você largou tudo para lá. Então Deus não pode te dar essa esperança. Ele te dá essa esperança quando você crê nele. E Gideão, quando Deus fala com ele através, eu falo Deus fala, o anjo do Senhor estava ali, mas ele estava representando a Deus. Quando Deus fala com ele: eu vim aqui para dizer que você vai ser essa pessoa que vai libertar o meu povo. Eu escolhi. As escolhas de Deus para nós, muitas vezes não batem com os nossos entendimentos. Deus escolhe pessoas, às vezes, para fazer alguma coisa na obra dEle, no reino dEle, que nós nunca escolheríamos. Mas Deus faz isso, porque primeiramente Ele quer mostrar que Ele é Deus, segundo, Ele quer mostrar para nós que Ele conta conosco. Não necessariamente que sem nós Ele não é nada, é o contrário, sem Ele não somos nada. E também para mostrar ao inimigo: não mexa com ele, não mexa com eles, não mexa com o meu povo, porque esse meu povo é um povo que tem um Deus que cuida dele. Amém? Sempre que você concordar com uma palavra, quando falamos hoje de manhã, sempre que você está prestando atenção, está olhando, e você quer dizer para Deus: eu também acredito dessa forma, solte um amém, solte um eu creio, solte é verdade, fale isso.
para que você mostre para Deus e principalmente para o inimigo que você crê nas ações de Deus. Então, Gideão, chega um momento que Deus o chama, disse assim, vamos lá? Quantos homens tem ele? Ele disse, eu tenho 22 mil homens. Mas ele disse esses 22 mil homens já com muito medo, porque o exército, um dado momento que ele vai lá, e nós vamos mostrar aqui, que ele vai lá no acampamento do inimigo, diz que tinha tanta gente, tanto camelo, tanto soldado, tanta gente espalhado, como se fosse, não é a quantidade da areia do mar, ou da areia da praia, não, mas é como, assim como você não pode contar areia, eram tantos que não dava para contar, eram muitos. E ele já sabia disso, porque ele conhecia esse povo que vinha contra ele. Irmãos, é muito importante nós conhecermos o inimigo. É muito importante nós sabermos como o adversário ataca. É muito importante nós termos noção de por onde, qual porta ele pode entrar, porque aí nós poderemos, de alguma forma, usar da nossa ação coberta, ação nossa coberta por Deus, para que nós possamos invalidar, possamos vencer. Em um momento que ele desce lá, ele já disse isso, né? 22 mil homens, como se ele estivesse tremendo e dizendo, Senhor, não me faça dizer, mas são só 22 mil. Eu me lembro quando Jesus pergunta, quantos tem aí? Tem 5 mil homens, fora as crianças. Como é que nós vamos dar comida? O que é que tem aí? Nós temos 5 pães de 2 peixinhos, hein? 5 pães de 2 peixinhos. Com vergonha, como é que eu vou dizer que eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5 mil pessoas, fora as crianças que não eram contadas, fora as mulheres? Então, a impressão que eu tenho é que Gideão falou assim, Senhor, eu sabia que você ia me perguntar isso, mas eu só tenho 22 mil homens. E Deus falou, é muito, irmãos. Uma das coisas que fazem a gente tremer é quando a gente tem alguma coisa e Deus nos pede parte daquilo que nós temos para continuarmos a lutar com o que vai sobrar. Já aconteceu isso? A nossa cabeça entra em parafuso. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando uma situação financeira muito apertada, eu estava vivendo só das vendas dos CDs e dependia muito que as pessoas me convidassem. Eu não tinha dinheiro para ficar colocando, era muito caro, é caro até hoje, muito caro colocar na rádio, lá inserções, quantas spots lá. E eu estava, Senhor, como é que nós vamos fazer? Abre uma porta, Senhor. O que eu vou fazer? E eu me lembro, numa das noites, preparando para a igreja, ele falou com a minha esposa, pegue aquela pulseira de ouro que vocês têm. Nós trabalhávamos antes no mercado financeiro e ela gostava de comprar, tínhamos como comprar, a investimento, ouro, assim hoje como as pessoas compram, a igreja aí está comprando dólar, amém ou não, irmão? Diga aí, amém. Então, e leve com você. Nós logo imaginamos, alguém vai nos procurar na igreja que nós vamos e vai perguntar se nós queremos vender essa pulseira, porque nós já tínhamos levado a pulseira, um anel e mais algumas coisas na Caixa Econômica, no penhor. E eles olharam e disseram, não temos interesse. Mas eram bons, eram valorosos, mas havia um agir de Deus ali. E quando nós estamos lá na igreja, eu comecei a olhar, gente, será que tem alguém para oferecer? Quer comprar uma pulseira? Deus falou, vai lá e deposita no gasofilácio e dá de oferta para a igreja. Então, aquilo que eu tinha, que eu achava que era pouco, Deus falou assim, eu vou tirar e você vai ficar com menos. Mas não terminou por aí, que naquele mês, ou mais uns dias a mais de um mês, ele também requereu o anel dela. Era tudo dela, eu dava com o maior prazer. Requereu o anel dela, requereu outras coisas, as joias que nós fomos levar na Caixa Econômica. E Deus requereu. Mas nós entendemos que aquilo era o agir de Deus. Começamos a entender depois da segunda oferta. Deus está fazendo alguma coisa aí, porque Ele não é doido. Se eu estou pedindo, Senhor, prover na nossa vida, nos dá recurso, Ele disse assim, então eu vou prover, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. E muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos. E às vezes nós retemos com armas humanas, queremos nos garantir com os recursos humanos,
Estou dando um exemplo. Mas Deus, normalmente, quer tirar de você um brinco, uma pulseira chamado sabedoria. Você disse assim, não, mas eu sei, eu vou fazer por ali. Eu conheço um deputado, eu conheço um senador, eu conheço fulano que pode fazer isso para mim. Deus disse assim, ele não vai te atender, eu vou te tirar. Entregue esse senador para mim, entregue esse deputado para mim, entregue, como eu gostaria de entregar a todos, entregue para mim. Fique sem a quem perguntar, porque eu vou agir na sua vida. Então, em Juízes 7, de 1 a 6, ele diz assim, ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado do norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. O final da história do brinco, do cordão, da pulseira, eu já tenho contado aqui em algumas situações. Deus nos surpreendeu. Vinha recursos de onde nós não esperávamos. Deus quer que a gente tire a nossa confiança de cima daquilo que fere a soberania dele. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não quer que você peça ajuda aos amigos. Deus não quer que você conte com algum recurso que você tem. Não, não é isso. Deus nos deu um trabalho, Deus nos orienta para nós guardarmos. Estamos vivendo tempos difíceis, então não desperdice. Não é isso que eu estou dizendo, que Deus não quer que nós o utilizemos de ajuda de pessoas, mas Ele quer que nós não comparemos as ajudas humanas com as ajudas que somente Ele pode dar. Versículo 3, agora pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Então ele, antes dos 22, tinha 32, agora vão sair 22, vão ficar 10.000. Contudo o Senhor voltou a falar com Gideão, este povo ainda é muito numeroso. Meu Deus do céu. Senhor, eu tinha 32.000, o Senhor tirou 22, ficaram 10, o Senhor acha que é muito? Nós vamos levar uma surra. Vou fazer um parênteses aqui. No livro de Josué, quando Josué vence milagrosamente pela mão de Deus, pelas mãos de Deus, e destrói Jericó com gritos, uhul, aleluia, sei lá como é que foi esse grito, mas as muralhas, aí ele leva a seguir para a cidade de Ai poucas pessoas, por determinação dele. Os comandantes disseram, vamos levar, é muita pouca gente, é muito fraca a cidade, levemos poucos. Olha só, ele com poucos, e o número dava para dar uma coça na cidade de Ai, e vencer a todos, mas o pouco sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Não havia orientação de Deus, havia soberba. Estou me lembrando dessa passagem. A soberba. Vencemos Jericó, vai ser de lambuja. E eles levaram uma surra, correram, fugiram, alguns morreram, mas mais do que isso, foram envergonhados. Continuamos a lendo. Contudo, o Senhor, versículo 4, voltou a falar, este povo ainda é muito, faz-os descer à beira da água. E lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Queridos, eu tenho aprendido
que até para andar conosco em oração, nós temos que perguntar a Deus: Senhor, quem vai orar conosco? Quem vai orar comigo? Quem vai estar comigo de parceiro de oração? Quem é a pessoa que eu posso confiar que não vai dormir do outro lado enquanto eu estou orando? Quem é a pessoa que não vai tremer enquanto estivermos orando e Deus revelar coisas tenebrosas? Até para isso. Então Deus diz: eu vou dizer quem vai. Mas era uma guerra. Para Deus tanto fazia se tivesse 300, 7 mil, 2 mil, 4 mil ou ninguém. Porque esse Deus, ele sopra, esse Deus, ele extermina com uma palavra. Mas aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. De novo, há situações, há embates, há guerras, que nem todo o povo de Deus pode ir contigo. É importante que você ore, mas não porque você não confie em todos, é porque nas ações de Deus, Ele decide aquele ou aqueles que podem estar ou estão alinhados com o propósito dele. Continuando, Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água. E o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo-a, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Queridos, nem sempre de joelho é melhor. Sabe o que eu aprendo daqui? Pastor, isso aí não está dizendo, eu posso tirar daqui, para orientar. Há momentos que nós estamos ajoelhando para orar, quando é para sair para guerrear. E há momentos que nós estamos guerreando, quando é para estar orando. Como é que eu vou saber, pastor? Confia ao Senhor, fala com Ele. E Ele diz: há coisas que nós estamos extrapolando, estamos fora da vontade de Deus. Então Deus diz assim: 300 está bom. Ainda é demais, mas eu não vou tirar mais, porque senão você vai morrer infartado aí. Deve ter falado alguma coisa parecida. Você vai com esses 300 homens. Os 300 de Gideão iriam fazer um estrago na cabeça de Deus. Gideão não estava entendendo. Agora, quando Deus então vai dar a solução, eu já imagino, Ele vai me dar 4 espadas biônicas, 2 na mão direita, 2 na mão esquerda. Eu vou fazer assim, elas vão trintar uma na outra e vai arrebentar. Não, a instrução que Ele deu é o seguinte: vocês vão levar um pote, botar uma tocha dentro do pote, vão tocar uma buzina. Na hora que eu tocar, vocês toquem aí. Quebra a tocha. E o inimigo vai ser vencido. Isso é... Esses crentes são doidos. Muita gente, nós não podemos contar alguns testemunhos nossos aí fora. E até para muitos crentes, nós temos que pensar no que falamos. Que as pessoas pensam, essa pessoa é fanática. Eu não estou vendo saída nisso ali. Como é que pode? Deus requer que confiemos somente nele. Isso não invalida que você leve amigos, ele está levando 300. Mas Deus quer que você coloque nele toda a confiança. Por isso que ele disse: maldito é o homem que confia no outro homem. Ele não está dizendo que você não deve confiar em amigos, ou em pessoas, ou irmãos. Ele está dizendo, aquele que põe a sua força, que seria de Deus, você põe no homem. E vai lutar a sua luta com forças humanas. É isso que ele está dizendo. Deus quer pessoas comprometidas com Ele, obedientes e focadas nas suas instruções. Uma das coisas que me chama a atenção no episódio de Josué é que em dado momento, um dos dias, foram vários dias, né? Um dia, uma volta, outro dia, outra volta. Então, uma das voltas, Josué falou assim: hoje o Senhor disse para ninguém falar nada. Você pediu o povo de Deus para não conversar? Se tiver só homem é mais fácil, mas se tiver mulher é muito mais difícil, né? Mas não conversa, não falam, não falem nada. Irmãos, eu imagino as pessoas de dentro da muralha, do lado de dentro, olhando e vendo aquele povo marchando,
que eles estão falando? Estão falando nada. Não, isso não é possível, nada, nada. Mas o que mais me intriga é que algumas pessoas ali, ou todas talvez, que não ouviram do próprio Deus a instrução, dizem assim, gente, que vontade que eu estou de falar aqui, eu nunca vi esse povo tão quieto. Meu Deus, estão mandando aqui, e ninguém falava nada, não era para falar, eles não estavam falando, estavam pensando. Tá? Obedeceram a Josué. Então, irmãos, obedientes e focados nas instruções que Deus quer, por mais absurdas que sejam. Eu conheci um pastor, que ele sempre queria ministrar, quando ele chamava as pessoas à frente para orar por cura, por libertação, ele disse, se você não acredita, por favor, pode ir lá para fora, toma água, fica lá fora, mas não fica aqui não, porque você vai atrapalhar. As pessoas de seitas africanas, eles, às vezes, quando eles vão pedir para baixar um santo e não desce, tem alguém aqui impedindo, tem alguém aqui que não está concentrado, sabe? Não sei quem já foi disso, ou quem já trabalhou, ou já viu, sabe disso. E esse pastor, ele costumava dizer assim, não que Deus não vá agir se você não quer que Ele haja. Para ele, ele diz assim, você está, porque agora vai acontecer aqui algo maravilhoso, nós precisamos estar juntos, a igreja precisa estar comigo, então se ficar gente desconfiada, vai atrapalhar o ambiente espiritual. Mas é disso que eu estou falando, irmãos. Deus quer que nós estejamos envolvidos num bloco só, num só pensamento, em unidade de fé, de autoridade e de poder. Então, o pouco com Deus não significa que somos poucos. Afinal, somos maioria absoluta. Eu estava falando, acho que não sei se foi no Esforço, um dia desse aí, vocês já repararam, irmãos, que eu sozinho sou maioria absoluta contra o inimigo? Porque se Deus está comigo, eu sou maioria absoluta. Não há quem possa, amém ou não? Amém. Quem é que pode agir contra Deus? Quem é que pode enfrentar Deus? Então nós não somos poucos, é que muitas vezes nós confiamos naquilo que temos, naquelas coisas que nós achamos que podem resolver. Agora, olha que Deus maravilhoso. No capítulo 7, a partir do versículo 8, nós vamos ler um trecho interessante aqui, porque Gideão estava fazendo prova com Deus, mas é o Senhor mesmo que está falando, molha o velo de lã e deixa a terra seca, molha a terra toda e deixa o velo de lã seco. E Deus percebeu que ele ainda estava com medo. Irmãos, é natural. Por que é natural? É natural quando nós conhecemos o inimigo e sabemos as afrontas, as investidas que ele dá contra nós. A gente diz, cara, o que eu vou fazer ali com 300? Eu sei quem são os midianitas, eu sei como eles agem, eu sei e me lembro as vezes que eles derrotaram. Sabe, isso é uma praga que o inimigo coloca na nossa cabeça. É uma praga que a gente fica pensando, eu lembro que eu perdi, eu lembro que eu fui derrotado, eu lembro que eu sofri, eu lembro, e a gente só lembra desse momento, as nossas forças vão embora. Então, no capítulo 7, versículo 8 em diante, diz assim, acompanha aqui comigo. Assim Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. E estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, o povo dele, lá embaixo, no vale. Aconteceu naquela noite, e Yahvé ordenou a Gideão, levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu o entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-lo, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Isso é um testemunho de vitória. Deus está dando, eu vou te dar um testemunho de vitória aqui. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento do inimigo, obviamente camuflados.
os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário, que vinham do leste, já haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles reuniram. Gideão se aproximou no exato momento, uma tremenda coincidência, em que um homem contava o sonho, um homem inimigo, midianita, contava o sonho que tivera um companheiro, dizendo: rapaz, eu sonhei que um pão de cevada, deixa eu te explicar por que ele fala pão de cevada. Pão de cevada era um dos apelidos do povo de Israel, porque ele não crescia, era um povo pequeno, era um povo que não crescia. Eles achavam que não crescia, que era um povinho, e chamavam de pão de cevada. Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso, ficou estendida sobre a terra. Seu amigo, que estava ouvindo o sonho, prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Quando Deus diz: eu entreguei o inimigo nas tuas mãos, o inimigo já sabe que está entregue em tuas mãos. Porque Deus fala contigo e fala com o inimigo. Deus fala: eu vou destruir as muralhas de Jericó. E ele diz: muralhas de Jericó, quando eu falar com aquele povo, vocês vão tremer e vai desmanchar tudo no chão. Quando Deus fala a nosso respeito, fala conosco a respeito do que temos que fazer, Ele já abre todas as portas. Eu fico lembrando de algumas situações, a Bíblia é riquíssima em mostrar situações semelhantes a essas, e uma que me encanta é a de José. Deus tinha poder, irmãos, de falar: José, esse sonho que você teve é o seguinte, eu vou te mandar para o Egito, você vai ser a pessoa lá maioral, você só vai ficar abaixo do rei, porque você não pode, eles não vão aceitar. Pega a sua cangalha aí, pega as suas coisas, e a sua trouxa, e parte para lá. E vai lá, se apresenta amanhã ou depois de amanhã. Acontece que ele não tinha ainda mostrado para Faraó quem era José. Ele ainda não tinha, mas ele ia fazer. E ele disse: agora eu quero que se aproxime de Faraó, que você fique na casa que está próximo de Faraó. Você vai lá na casa de Potifar, você fica ali, e eu vou fazer com que todas as pessoas vejam que eu mandei você lá. Tanto que Potifar, no capítulo 39 de Gênesis, ele disse assim: vendo que Deus era com José, e que tudo que ele punha a mão prosperava, entregou todas as suas coisas nas mãos de José, para que ele governasse. E depois o rei, vendo que José era um servo de Deus, e que ele diz lá, depois que José sai da masmorra, e que interpreta o sonho dele, ele disse assim: não há ninguém aqui que eu conheça que tenha esse espírito, o Espírito de Deus, e entrega nas mãos de José o trono para ele dominar, para ele mandar. Ele disse: você só vai ficar abaixo de mim, mas até eu tomarei conselhos com você sobre esse assunto que você vai dirigir. Irmãos, como é importante nós termos isso na cabeça. A gente às vezes é muito bobinho, a gente pensa que, estou lembrando aqui, até o Espírito Santo é muito legal, né? Muito gostoso, gente. Moisés, tire as sandálias, a terra que você está pisando é a terra santa, vem para cá. Assim, sim, eu sou seu Senhor. Ele disse: eu vou te enviar, e você vai libertar o meu povo lá no Egito, que eu estou ouvindo o clamor deles. Aí ele disse assim: mas eu não posso. E eu vou traduzir disso que eu estou ensinando aqui agora. Fica tranquilo que eu já falei com o Faraó, e ele vai entregar, só vai demorar um pouquinho, fica tranquilo. Mas ele não falou disso, ele falou isso de outra forma. O que ele diz?
Se eu chegar lá, o que eu falo? Fala que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E vocês lendo a palavra de Deus, sobre essa história, vocês vão de lembrar que lá pelas tantas, lá na última praga, o povo já estava dizendo: entrega esse povo logo, que esse Deus desse povo vai arruinar com a gente. Eles estavam agora já temendo. Esse Deus é um Deus que nós não podemos com ele. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito sério. Deixa eu te dizer, eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim. Eu estou ouvindo a minha voz sair aqui no retorno. Eu também estou escutando isso. Há horas que eu estou de madrugada, não ligo para ninguém, e vocês não, de repente não podem me ajudar ali, eu estou ali, eu falo com Deus, Deus faz eu acreditar naquilo que eu estou vendo que não vai dar. Com você é a mesma coisa. Não somos diferentes, somos humanos, e Deus quer que nós creiamos que se Ele falou para mim, Ele já deu a ordem do lado de lá. Isso é tremendo. Somos fortalecidos pelo próprio Deus, é Ele quem nos dá o testemunho, é Ele quem fala. Vai ver o que os medrosos estão falando de você, vai ver o que esses inimigos eles estão lá tremendo todo, porque eles sabem que a sua espada vai vencê-los, porque a sua espada é uma espada segura pela minha mão. Mas a vitória só acontece após a quebra dos altares de Baal. Vamos voltar no capítulo 6. Deus já conversou com ele, já está conversando. Depois vocês leem o capítulo 6 todo, capítulo 7. E no versículo 25, naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Azerá, que está ao lado do altar. Primeira providência, para você ter essas experiências, e para você perder o medo, que estão no capítulo 7, para você tomar essas ações, para você estar se preparando. Antes disso, você precisa quebrar altares. Eu não sei quais têm sido os nossos amigos, os nossos companheiros espirituais. Essa aqui não é uma igreja mística. Os irmãos me conhecem há muitos anos, eu não sou um pastor místico. Olha o demônio ali, cuidado com aquele ali é o demônio, olha o demônio ali. Não. Mas os irmãos hão de convir que muitas vezes nós estamos dormindo com o demônio. Isso não tem referência à sua esposa nem ao seu marido. Nós estamos passando momentos de refrigério, sono, não é isso? Nós estamos passando momento de descanso, de mãos dadas, ou ao menos ao lado de inimigo. Como é isso, pastor? O senhor pode me explicar? Isso merece uma outra pregação só disso, mas eu vou dar uns toques. Irmãos, hoje de manhã eu disse, e em breve, quando Deus me der a palavra sobre sentido, nós somos o único ser, dos seres todos, que nós somos naturais e também somos espirituais. As coisas espirituais precisam ser levadas muito mais a sério na nossa vida, porque são elas que nos tirarão, as coisas espirituais é que nos tirarão do caminho do Senhor. Vou dar um exemplo.
Se você é uma pessoa deficiente e ora para ser curado e não for, isso não tem nenhuma importância, porque quando Jesus vier te buscar, você irá num corpo perfeito. Então, as coisas naturais são resolvidas aqui, mas as coisas espirituais são resolvidas num nível espiritual, nas regiões celestes. Por isso que às vezes nós não valorizamos quando há as potestades dos ares. E nós estamos dormindo ou estamos de mãos dadas com o inimigo. Quando nós estamos deixando que o mundo espiritual, que não é o reino de Deus, interfira na nossa caminhada espiritual. Como isso pode acontecer, pastor? Acontece quando nós trazemos para o natural ou com naturalidade aquilo que é muito sério espiritualmente falando. Caramba, Deus está me falando um negócio que eu vou falar. Fala ou não fala, irmãos? Ainda que você dissesse que não, eu ia falar. Foi Deus está falando, né? Está fora do meu... Não sei porque ele está falando isso aqui agora, mas também não quero saber não. Irmãos, o homem quando tem relação sexual com várias mulheres, ele está mexendo com um reino espiritual que ele não tem a menor noção de onde ele está se metendo. Embora todas essas coisas sejam naturais, não é comum, estou dizendo naturais, reino natural, ele está fazendo com que o reino das trevas o prenda em todas aquelas situações de relacionamento sexual. E a Bíblia mostra claramente que o casamento de Cristo com a igreja tem a ver, Cristo para a igreja, como o marido para a mulher. E que o marido e a esposa e o marido, precisam estar alinhados, assim como a igreja precisa estar com Cristo e Cristo com a igreja. Vamos entender um pouquinho mais. Às vezes, amados, nós já fizemos isso, aceitamos Jesus e somos crentes, mas nós não rejeitamos e anulamos isso que está registrado no mundo das trevas lá de Satanás. Mas Senhor já me perdoou, é verdade, mas se você não age com as coisas espirituais e com a sua fé, com a sua obediência, toda hora aquilo vai ser jogado na sua vida e você vai se lembrar daquelas coisas e você está amarrado, embora seja salvo. Nós temos várias figuras na Bíblia. Lázaro, por exemplo, Jesus disse, vem para fora, ressuscitou ele ficou amarrado, todo atado. E ele disse para a igreja, desatai-o e deixai-o ir. Deus deu vida. O desatar pertence a nós. Nós é que temos de nos livrar. A Bíblia diz, aquele que se alista para Jesus não pode se embaraçar com as coisas daqui. Quantos estão entendendo? Então, neste último domingo da família, talvez você nunca tenha sido orientado. Você veio da igreja A, B, C ou D, está aqui conosco. Acho até que você possa pensar, que igreja maravilhosa, estou muito bem aqui. O inimigo faz com que você esqueça aquilo. Você precisa confessar, você precisa desatar da sua própria boca. Você precisa dizer para o inimigo, eu não pertenço a isso aqui. Eu estou salvo com Jesus, mas eu estou levando chicotada toda hora. Estou levando lambada toda hora. Quantos irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que você que aceitou Jesus pediu perdão por todas as coisas. Esse é um dos casos, tem muitos outros. Eu não estou dizendo que você não vá para o céu, irmãos. Quem sou eu para te dizer isso? Se Jesus já te perdoou, te salvou. Eu estou dizendo que você está vivendo uma vida degradante, uma vida terrível, talvez, porque você não desatou os nós, os laços, que fizeram com que você estivesse um dia no reino das trevas,
dormindo com o inimigo. Voltemos à palavra. A vitória só acontece após a quebra de altares de Baal. E quais são os altares de Baal que nós temos hoje? Os altares eram outros deuses. E muitas vezes nós temos vergonha ou temos dedos para falar das coisas que estão fora da Bíblia. Não, irmão, mas isso aí, olha só, o importante é como você vai com o seu coração. O diabo quer saber de coração, ele não conhece coração, irmão. O diabo não conhece o meu coração, ele não sabe o que está no meu coração, o diabo só sabe o que sai da minha boca. Se o diabo te vir num lugar onde você não tem que estar, num lugar promíscuo, ele não sabe o que você está fazendo lá. Não é todo lugar que o crente tem que ir, não. Ainda que você saiba que não, eu estou lá, eu estou consciente, você tem que estar muito preparado. Se Deus te mandou isso, você vai. Se não mandou, não entra nessa. Ele diz, não, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu sou protegido pelo escudo da fé. Irmãos, não é assim que funciona. O inimigo é sujo. Estou bravo, não? Amém ou não amém? Amém. Como é que isso acontece, pastor? Primeiro é isso que eu estou dizendo. Quebra. Renuncia. Diga com a sua boca, não quero mais. Me arrependo daquilo que eu fiz. Me arrependo dos roubos que eu fiz. Me arrependo das coisas, das destruições de família que eu fiz. Me arrependo dos irmãos que eu tirei da igreja por escândalos. Me arrependo. Me arrependo, se arrepende. Pronto, agora estamos livres? Graças a Deus, estamos livres. Quebrei os altares. Se você parar por aí, é por isso que talvez você não tenha vencido. Não basta quebrar os altares, tem que construir novos. Não basta destruir o que é errado, construir a novo. Construa novo. Aonde? No lugar dele. E qual é o lugar dele? A sua vida. Há muitas pessoas que roubavam, não roubam mais. Há muitas pessoas que prostituíam, não prostituem mais. Há muitas pessoas que falavam mal da vida dos outros, não falam mais, todos convertidos. Mas também não evangelizam, mas também não oram, mas também não fazem o bem, mas também não repreende o inimigo na vida dos outros. Ele ficou neutro. Olha o versículo 26. Então, 25 ele manda, quebra tudo. E no 26 ele diz, em seguida, construirás para o teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Substitua, o diabo precisa saber, você não serve mais a ele, porém serve a Deus. Nós não somos crentes para sermos neutros, irmãos, não somos. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Não, que isso? Como eu vou ser contra Deus? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não tem altar novo, reconstruído ou construído sobre um altar que foi derrubado, não agrada a Deus. Escreva o que eu estou te falando. Muitas pessoas que eu conheço vieram do mundo, que a gente chama, né? A palavra veio do mundo. Era ímpio, aceitou Jesus, mas não produzem frutos. Anularam. Eu devia 20, paguei os 20, quanto você tem? Não tenho mais nada, mas também não devo nada. Você precisa dever às pessoas, e a Bíblia diz, a única coisa que você precisa dever a alguém, o que é? O amor. E para mostrar que eu amo uma pessoa, eu preciso tirá-la do inferno. Eu preciso estar interessado em tirá-la do inferno. Nós estamos batendo nessa tecla aqui, irmãos. Tenha coragem de repreender um irmão. Pastor, mas eu conheço esse meu irmão. Se eu for falar com ele, ele vai ficar meu inimigo. Perca o amigo, irmão. Perca o amigo. Deus vai te dar mais 10. Um amigo desse você não precisa ter. É isso. Ele tinha que dar um abraço, um beijo e um queijo para você. O que é isso? Você diz para ele, meu amado, não entra nessa rua que vão te assaltar. Miserável, me dando esse conselho, né? Eu não gosto de você, não falo mais com você, eu vou entrar. E é assaltado, pronto.
Mas como você ama o irmão, você não entra nessa rua. Eu sei onde você está entrando, você está caindo numa... Uma vez eu e Vera erramos o caminho ali, fui buscar... Minha filha estava lá na casa do Gustavo, lá de perto do Meia, naquele lugar, eu desci conversando com ela, e estava vindo de carro, quando entrei, alguém falou assim, viu, né? Coroa assim bonito, bem vestido, estava de terno, estava uma Sofia Loren do meu lado, e tal, olhou, aí o cara parou assim, não segue não, que é perigoso. Eu fingi que não ouvi, porque eu sei lá que esse cara, quando eu fui lá, dois caras na frente do carro, um cara na frente do carro, um de cada lado, com um trabuco na mão, para nos assaltar. E eu disse, cara, eu caí aqui por engano, eu caí aqui de gaiato no navio, eu errei o caminho, onde você vai? Ele me viu de terno, esse cara vai comprar droga, ou vai fazer alguma coisa, né? Eu disse, cara, eu errei, eu estou vindo da igreja, eu errei, estou indo buscar minha filha ali. Aí ele olhou no banco de trás, acho que viu ali Bíblia, alguma coisa assim, está limpo, vaza, vaza, vaza. Eu ouvi, você já vazou? Eu vazei. Às vezes a gente precisa vazar, irmão. Mas aquela pessoa disse, não entra aí não. Irmãos, tenha coragem de dizer, perca um amigo, mas não perca Cristo. Perca um parente, irmãos, mas não perca Cristo. E Jesus mesmo disse, quem não deixará pai, mãe, irmão, irmã, por causa de mim, do Evangelho, não é digno de mim. E a gente mostra o nosso amor, eu não quero. Às vezes, então, para finalizar, deixamos de pecar, quebramos pactos com o passado, quebramos pactos com o inimigo, mas esquecemos que precisamos buscar a santificação, a presença constante de Deus, mudança de vida, enchimento do Espírito. O apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. Mas antes ele diz uma outra coisa, não vos embriagueis, não busque soluções. Pessoas às vezes para ficarem alegres bebem umas 2 calibrinas, né? Agora eu falo, agora eu estou bem. Não busque isso, encha-se do Espírito. E ele diz, como é que você se enche do Espírito? Vocês conhecem o texto? A igreja pode falar bem alto para sair na gravação. Uma das coisas que ele diz, como é que você se enche do Espírito? O que ele diz? Enche do Espírito. Aí ele diz, como é que você enche? Consulta aí na Bíblia, Efésios capítulo... Hein? Transformar o pensamento. E mais o quê? Cantando, irmãos. Falando em salmos, salmodiando, orando. É assim que nós enchemos do Espírito. Pode olhar lá. Enchei-vos do Espírito. Você tem emprestado a sua boca para o inimigo ou para Deus? Destrua altares, mas reconstrua outros. Estou pensando em passar 1 ou 2 meses aqui na igreja. Domingo nós não temos pregações, só oração. Só orar. Chega aqui 7 horas, louvor, em vez de meia hora, 1h15 de louvor. Quando todo mundo estiver cansado de ficar em pé, senta, ele continua louvando. Depois deita no chão, ele continua louvando. Aí depois, oração. Vocês acham uma boa, irmãos? Não vou fazer, porque ninguém concordou. O dia que o Espírito Santo tocar e falar, faça, nós vamos fazer. Mas eu só estou dando esse exemplo, irmãos. Como é difícil a gente reservar um tempo na nossa vida para orar. Próximo domingo, 1 vez por mês. Às vezes passa 5 semanas, como vai acontecer agora. 5 semanas. 1 vez, 1 horinha, de 8 às 9 da manhã, nós estaremos aqui consagrando as nossas vidas e orando. E às vezes nós temos dificuldade.
construir novos altares é tão importante quanto destruir, é mais importante. Então, Deus disse: destrua os altares de Baal, mas reconstrua os meus altares. Aí agora você vai entender a intimidade de Deus falando com Gideão a partir dali, porque ele fez. Agora Deus vai dando detalhes: desce ali, vem para cá, tira ali, põe aqui. Irmãos, às vezes precisamos mais de novos altares. Nesta noite eu quero orar para Deus te ajudar a quebrar esses altares que você precisa quebrar. Pastor, quais são os altares? Você quer que eu te diga? Você já sabe. Na sua vida você já sabe, altares que não são altares de Deus. O Espírito Santo já te falou durante a pregação. Pastor, ele me falou 2 coisas, mas eu acho que eu tenho mais. Deixa ele falar mais depois. Ele quer que você quebre esses 2 altares agora. Depois ele quebra 3, 4. Comece pelo pouco. Vai aí. Vamos ficar de pé, queridos. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, toda vez que alguém nos dá uma orientação que é para o nosso bem, nós devemos pegar essa pessoa, dar um abraço, um beijo.